Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas de refrigeração. Na aula de hoje eu vou falar com vocês um pouco mais sobre os evaporadores e como que a gente faz o degelo nesses evaporadores. Primeiro eu quero começar perguntando deixa eu ver se hoje o Arthur está com áudio bom. Arthur, você está conseguindo falar hoje? Não? Sem áudio? Ok, então. Bora lá com o João Pedro. Boa noite. Opa, boa noite. Deixa eu te perguntar. Você lembra que a gente estudou do compressor, do condensador? Certo. O evaporador, qual é a função dele dentro de um refrigerador? O evaporador, no caso, ele vai retirar o calor de dentro do sistema, no caso do refrigerador, né? Que é aquele sistema que fica dentro da geladeira. É ele que é responsável por remover o calor da geladeira e fazer as coisas com a geladinha lá. Exatamente. E o refrigerante lá fica em que estado? Em vapor? Em líquido? Tem alguma noção? Não, ele é vapor, ele é em gás. Isso aí, beleza. Porque no processo de vaporização, nós temos a possibilidade de absorver mais energia. Na hora que a gente vaporiza alguma coisa, como a gente viu naqueles diversos exemplos lá do filtro, que nós perdemos um pouco de energia, então conseguimos retirar um pouco de energia do local. Beleza, então essa aqui é a nossa função principal, que nós sabemos, retirar calor. Isso é o que a gente tem que ter em mente para esse evaporador. Agora, como que a gente vai escolher um para a nossa aplicação? A gente vai ter que pegar alguns fatores que possam nos ajudar a decidir. Por exemplo, qual o local que nós vamos instalar isso? Qual é a eficiência que nós precisamos? Qual o tipo de resfriamento nós vamos utilizar? É o ar? É a água? Vai ter uma mistura direta ou indireta? Tudo isso vamos ter que dar uma pensada mais a fundo. Então, para isso, vamos aqui nessa apresentação, vou falar com vocês uma definição do que vocês já sabem, o que é um evaporador, quais são os tipos de evaporadores, os métodos que a gente alimenta o nosso evaporador, quais são os circuitos que nós podemos fazer, utilizar para cada evaporador, e a seleção do evaporador depois disso tudo. A gente já sabe todos esses processos, quais são os tipos, quais são as vantagens e desvantagens. Para isso, a gente faz a seleção. E, por fim, nós temos o degelo. Marcelino, o que é o degelo? Degelo, tá, você tá tentando levar esse... Ih, rapaz, espera que agora travou. Só pra te Pensa responder aí na agora sua mesmo. geladeira. As geladeiras já vêm com degelo. Por que serve o degelo? Bom, você tá querendo tirar, porque ele chega de ficar tão gelado que acaba que tem cria-se esse tanto de volume de gelo lá no local, então você quer talvez aquecer um pouco aquilo ali para você transformar aquilo em outro elemento, e tirar ele dali. É exatamente isso. O degelo a gente quer retirar uma camada de gelo que se formou no evaporador. Essa camada começa a funcionar como se fosse um isolante térmico, e esse isolante térmico vai bloquear o nosso evaporador de retirar o calor do alimento. Então, por isso, nós temos que ter o degelo como um fator primordial também de escolha. Beleza, vamos lá. Definição, todo mundo já sabe. O que é um evaporador? É uma superfície que vamos trocar calor. É um trocador de calor. Então, é uma ramificação de trocadores de calor.
Nós vamos ver trocadores de calor com mais ênfase lá na disciplina de geração e distribuição de vapor. Tem um capítulo só disso. Mas só que o evaporador, assim como o condensador, já são trocadores de calor puros. A gente tem como, então, tratar eles como um volume de controle, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui na apresentação. Esse evaporador, então, sabemos que é uma superfície de transferência de calor, vai entrar um líquido volátil e ele vai ser vaporizado lá no nosso evaporador, como o próprio nome diz, evaporador, para vaporizar o nosso refrigerante. Através disso, vai remover o calor de um produto no espaço refrigerado. Temos aqui, onde que o evaporador fica? O evaporador fica logo após a válvula de expansão. Em alguns dos casos, nós já temos um começo da nossa evaporação aqui nessa válvula. Então, começa a ter a evaporação do refrigerante e ele termina de ser vaporizado aqui no evaporador. Pode ter múltiplos passes, como vocês já estão vendo aqui. Múltiplos tubos, podem ter aletas também para aumentar a nossa superfície de troca para absorver mais calor. Depois do evaporador, nós temos o compressor e depois do compressor, o condensador. É claro que nós temos essas outras válvulas aqui, os acessórios da nossa refrigeração, que vão ser importantes para a gente também. Só que o básico para que um sistema de refrigeração funcione são aqueles 4 elementos: o compressor, condensador, válvula de expansão e o evaporador. O resto aqui, a gente vai ver qual que é a função de cada um deles. Por exemplo, tem o tanque de líquido, o filtro de líquido, uma válvula solenoide, filtro de sucção, acumulador de sucção. Tem válvulas secadoras também, podem ter outras configurações que são importantes. Só que a gente vai estudar lá no capítulo de acessórios. Ok, temos algumas classificações para os nossos evaporadores. Eu posso classificar eles de algumas formas. Por exemplo, no tipo de construção, como que eles são construídos, materiais, o formato principal, o método de alimentação dos líquidos, como que a gente vai colocar o nosso líquido volátil entrando para ele depois sair em vapor, a condição de operação, se ele funciona intermitentemente, permanentemente, se tem alguma variação, o tipo de controle do refrigerante, se é por válvula, se é automático, se é por um relé, tudo isso vai afetar. E a aplicação, é claro, tudo vai depender do que você quer utilizar. Esses 3 tipos aqui que vocês estão vendo são 3 tipos de evaporadores. Esse é um evaporador que utiliza a convecção forçada, ou seja, utiliza desses ventiladores aqui, essas ventoinhas para forçar a troca de calor dentro do nosso elemento. Temos aqui esse aqui que é aletado, e por meio de placas, eles têm algumas aletas e as placas. Então, esse aqui não é de tubos, são placas. Olha aqui a espessura da placa. E esse aqui é de tubos, a gente passa um tubo para lá, depois volta ele para cá, vai para baixo, volta, vai lá, volta. Então, múltiplos passes de tubo com aletas. As aletas a gente já viu qual que é a função delas, não é? João Vitor, tá aí? Opa, tô sim. E qual que é a função de uma aleta num trocador de calor? A resposta na ponta da língua, mas me fugiu agora. É Espera aí que eu vou fácil a lembrar. resposta. Vamos lá. O que eu estou aumentando com aletas? Espera aí que eu sei. Eu acho que é por causa de ter mais área para fornecer calor, né? Exatamente, exatamente. A gente tem uma área maior
Olha aqui, ó, esse aqui é o meu tubo em vermelho. Se eu coloco uma aleta aqui, eu estou aumentando a minha área de troca de calor de grande forma, né? Uma magnitude bem maior de área. Então, por isso, nós conseguimos trocar mais calor, absorver ou também fornecer calor da melhor forma possível. Ok, vamos lá para os primeiros tipos que nós temos aqui de evaporador. Esse evaporador aqui é o de tubo liso. O de tubo liso é esse aqui da direita. O da esquerda é o de tubos aletados. A gente vai ver ele mais para frente. Mas eu já coloquei aqui a comparação dos dois para vocês verem. Nós temos um tubo que pode ser de aço, de cobre ou alumínio, que são os principais. Lembrando, o aço vai ser utilizado com a amônia. Por que o aço vai ser utilizado com a amônia, Daniel? Você lembra? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Sinceramente, essa parte da amônia eu confesso que eu não lembro muito bem, não, professor. Do Beleza. cobre eu sei que é porque ele é um bom condutor, né? Transfere muito bem a energia. Agora, da amônia, sinceramente, eu não me recordo. Tem um motivo para a gente não utilizar o cobre. Alguém lembra por que a gente não utiliza o cobre ou o alumínio com a amônia? Valendo um Fusca 1972. Por que utilizar a amônia? Por que a gente não utiliza o cobre nem alumínio com a amônia, só utiliza o aço? Por causa de corrosão? É um elemento reagente. A amônia vai reagir com o cobre ou com o alumínio. Então, vai causar problemas dentro do nosso sistema. Então, pode ser a corrosão, pode ser desgaste e a falha mecânica. Por isso que a gente não utiliza o cobre nem o alumínio. Quando eu vou poder buscar a chave do Fusca? Beleza. Depois você combina comigo. O próximo vai ser uma Brasília. Então, quando usa amônia, é só aço inox? Quando é amônia, pode ser aço também. Aço. Só aço, ao invés de inox, também pode ser. Não pode ser cobre. Não pode ser cobre nem alumínio. Mas, ô Vinícius, esse aço aí, ele tem algum tratamento ou como que funciona? É só o aço mesmo normal? Ou ele tem algum daqueles tratamentos térmicos, alguma coisa referente a isso? Sim, pode ter, mas o aço normal não é reagente. Então, você pode utilizar o aço normal. Entendi. Mas é claro que se você tiver a oportunidade de trabalhar com aço um pouquinho melhor aqui, não vai ser ruim. Beleza. Então, sabemos de que eles são constituídos. Eles vão ser utilizados em evaporadores que têm uma capacidade maior, então são maiores em tamanho. Esse aqui é um exemplo. Geralmente a eficiência deles não é tão grande porque nós não temos aletas. Se não tem aletas, a troca de calor aqui não é tão eficiente. Ok, aqui na próxima imagem eu tenho para vocês as serpentinas de tubo liso. Eu posso chamar isso aqui de evaporador de tubo liso ou serpentina de tubo liso. Serpentina porque faz essas voltas. Tem a plana e tem a de trombone oval. Olha aqui a plana, o que ela faz? Ela simplesmente faz isso. É como se fosse aquela parte que fica atrás da geladeira, que no caso é o condensador. Mas podem existir evaporadores exatamente iguais àqueles condensadores. A plana seria aquelas que fica no freezer, no congelador da geladeira, na parte de cima? Não. A gente vai ver elas daqui a pouco. Elas são um pouquinho diferentes. Mas é parecido com isso aqui. É muito parecido. Mas é um outro tipo. Nós temos aqui a oval. A oval é porque ela tem não só o movimento em um dos planos,
ela tem em outro plano também. Então, ela fica fazendo essas ovalizações. Precisa de uma área um pouquinho maior. Então, quando a gente tem uma área maior, tem mais possibilidade de ser o oval. Se tiver uma área menor, provavelmente você vai ter um tubo liso de plano, ou zigue-zague, que a gente fala. Agora sim, Alexson, é essa aqui que eu queria falar com vocês. Já viram isso em alguma geladeira? Já, ué. Isso aí é um evaporador de placa. É o tipo mais tradicional utilizado em refrigeradores. Como que a gente faz esse evaporador? Nós pegamos uma placa que tem esses caminhos, com outra placa que é o espelho dela. Nós unimos essas duas placas, então quer dizer que vai ficar esses caminhos para passar o refrigerante. Através deles, passa aqui todo o refrigerante na nossa área do refrigerador. É claro que se a gente estiver analisando lá uma geladeira tradicional, aquela que tem o freezer em cima, o refrigerador embaixo. Aqui em cima, a gente vai ter um monte de passes desses, né? Então, vai ter um monte aqui. E aqui embaixo vai ser um pouquinho diferente. Então, vai ser menos aqui embaixo. Porque aqui nós precisamos apenas refrigerar. Por exemplo, nós chegamos aqui em temperaturas costuma ser de 2 até 10 graus. Creio que é a temperatura de funcionamento de um refrigerador. Só que aqui em cima é bem menor. Nós ficamos aqui de 2. É claro que é difícil pegar em 2, então sempre você vai pegar menos do que isso. Só se estiver muito cheio e no início. Depois, é claro que ela vai ficar numa temperatura bem menor, até um range de menos 20, mais ou menos. Dependendo do seu freezer. Isso pode ser controlado através da quantidade dessas plaquinhas que você vai ter no freezer e no refrigerador. Ok, então sabemos aqui que elas são feitas através da união das placas, são muito comuns nos nossos refrigeradores. O nosso refrigerante passa nesses sulcos. Então, ele entra aqui, vai sendo vaporizado e, com isso, vai retirando o calor do ambiente. Aqueles refrigeradores que têm uma porta só, eles são mais comuns, a gente consegue ver isso aqui com maior facilidade. Aqueles que já têm duas portas, pode não apresentar tanto assim, mas tem também. Beleza. Se eu tiver utilizando essas placas em câmaras frias são refrigeradores com um pouco mais de capacidade de resfriamento, para mais produtos, são um pouco maiores. A gente pode utilizar um grupo de placas ou um banco de placas, que a gente monta elas horizontalmente ou verticalmente no teto. Quer dizer, eu coloco essas placas todas lá na minha câmara fria, tanto na parede quanto no teto, para aumentar essa área de troca de calor. A câmara fria costuma ser algo maior. Tem aquelas que são muito grandonas, que é praticamente a indústria inteira é uma câmara fria. Existem aquelas que são um pouco menores, que dá para uma pessoa só entrar, tirar alguma coisa e sair. Ou tem aquelas que são um pouco menores ainda, que é só para armazenamento de alguma coisa que você não chega a entrar. Você só abre a porta ali e você já puxa com a sua mão. Esses aqui são alguns tipos dos evaporadores que a gente encontra nos refrigeradores comuns. Vocês estão vendo aí, tenho certeza que vocês lembram de já ver isso na sua vida, lá no refrigerador. Quando eu era criança, eu não sei o porquê, o que me deu na minha cabeça, eu queria tirar gelo do evaporador, da parte do freezer, e eu peguei uma faca para cortar esse gelo.
Tá, só que eu fui cortando com tanta violência que eu cheguei a furar o, o evaporador aqui. Aí teve que dar manutenção, teve que trocar a placa, o refrigerante. E minha mãe e meu pai super putos comigo. Fingi que seu couro ficou vermelho. Oh, nessa época eu não lembro, não. É porque eu acho que eu escondi. Eu escondi e eles descobriram só depois de algum tempo. Mas foi muita bobeira da minha parte. Não sei o que tinha na minha cabeça, não. Ok, simbora. Depois que eu assim, cresci um pouco mais, né, eu já tive que fazer o degelo de alguns refrigeradores, aí eu pensava que aquele degelo que você apertava um botãozinho na geladeira, tirava o gelo automaticamente, mas não é muito bem assim, não. O negócio lá varia muito de geladeira para geladeira para saber qual que é a eficiência. Eu tinha uma que você apertava lá, você tinha que ficar 3 dias até sair um pouco do gelo. Era bem ruim. E chegava da gente ter que tirar todos os produtos da geladeira, abrir a geladeira e deixar ela lá ao vento para trocar um pouco mais de calor e fazer o degelo. Mas hoje em dia nós temos coisas muito mais interessantes aí, geladeiras muito mais modernas. Beleza. Agora a gente vai para o evaporador de tuboletado. Esse evaporador de tuboletado é como se fosse aquele evaporador de tubo liso, só que com aletas, para que a gente aumente a superfície de troca de calor. Podem ser múltiplos passes, pode ser daquele tipo oval, ou do zigue-zague eu nunca vi com aletas, por isso que o oval aqui vai ser mais comum. Nós temos, então, evaporadores de tubos que são atravessados por placas perfuradas e paralelas, que são as aletas. Essas placas, deixa eu fazer um exemplinho aqui para vocês. Nós temos um tubinho e temos a nossa aleta. Esse aqui é o nosso tubo. E essa aqui é a aleta. Eles vão ser fixados rigidamente. Então, quer dizer que os dois vão estar ligados. Pode ser por solda. Os dois estarão ligados. Por que eles estarão ligados? Para acontecer a transferência de calor por condução. A condução aqui das partículas vai fazer essa transferência acontecer. O nosso refrigerante está aqui. Então, ele começa líquido, ele entra líquido, então ele está mais juntinho, só que ele absorve o calor do ambiente, que está aqui também, ó, então isso aqui já vai ficando mais quente, as partículas ficam mais distantes umas das outras, com mais energia vibracional, e essas partículas que estão nas aletas transferem energia para as partículas que estão dentro do tubo através da condução. Por isso que são rigidamente ligadas. Transferindo energia aqui para dentro do nosso tubo, quer dizer que a minha partícula agora vai estar com mais energia, mais distantes umas das outras, porque elas vaporizam. Ok, sabemos qual que é a função das aletas, é para aumentar nossa área de troca térmica. Se a gente aumenta a nossa área de troca térmica, a gente vai reduzir nossa dimensão necessária. Se eu precisasse colocar mais tubos ao invés de aletas, ia ficar muito maior do que se eu utilizar só o tubo com aleta. Por isso, é ideal da gente utilizar esse tipo de evaporador. Beleza. Como que a gente faz um projeto
de tuboletado. Nós temos que ter em mente que vai precisar de uma queda de pressão aqui dentro do nosso evaporador para que tenha velocidade suficiente para o nosso refrigerante conseguir passar por ali e ter uma transmissão boa de calor e o retorno de óleo. Por quê? Eu vou aqui fazer um tubo novamente com vocês. Esse aqui é o tubo que passa o refrigerante dentro do nosso evaporador. Então, o refrigerante está passando aqui. Vamos falar que está no formato já vaporizado. Só que nós temos um outro elemento aqui embaixo. É o óleo. Esse óleo é o óleo que tem que voltar lá para o meu compressor. Saiu do meu compressor e ele tem que ser retransportado para o meu compressor. Para isso, eu preciso induzir uma velocidade aqui suficientemente grande para que eu consiga tanto arrastar o meu gás, quanto eu consiga arrastar o meu óleo. Se fosse só o gás, essa velocidade ia ser bem menor. Já que tem o óleo, a gente precisa de uma velocidade maior. E como que a gente consegue isso? Através de um diferencial de pressão. Diferencial de pressão varia a vazão, varia a nossa velocidade. Bom, para isso, tem que ter uma queda de pressão. Se não tiver uma queda de pressão, isso aqui não vai funcionar. Beleza. Agora a gente vai para os nossos métodos de alimentação. Tem alguns evaporadores, por exemplo, o evaporador de expansão seca, o nosso fluido refrigerante, ele já começa a vaporizar dentro da nossa válvula de expansão. Então, antes mesmo de entrar no nosso evaporador, ele já começa a evaporar. Então, ele está aqui entrando como líquido. Ele sai como um pouco de líquido, um pouco de vapor. Depois, ele vai virando só vapor. Ao longo do nosso processo, vira todo vapor aqui dentro do nosso evaporador e sai totalmente vaporizado como um vapor superaquecido. E por que tem que ser... Já que a gente tem um compressor aqui, ó. Esse aqui é o nosso compressor, logo depois. Por que vai ser vapor superaquecido? Deixa eu ver quem. Gonzaga. Alô, alô, Gonzaga, valendo uma Brasília agora. Sem microfone também. Tá valendo uma Brasília, Gonzaga. Valendo uma Maré 2.0 turbo agora. Tiago, por que... Acabou de explodir. Maré 2.0 turbo agora para o Tiago. Por que tem que chegar em vapor superaquecido para ir para o compressor? Ô, Vinícius, não sei se você viu aí, mas aqui tá caindo toda hora. Eu acabei de voltar para aula. Tá? Deixa eu ver. Nossa, caiu na hora que você começou a explicar lá embaixo. A última chance. Então, ninguém quer uma areia. Pode ser eu? Pode ser. Se quiser uma areia, sim. Porque a gente tá saindo vapor mais quente, né? Aí vai aumentar a eficiência de compreensão do compressor. É isso? Vai aumentar, sim. Mas a causa principal é outra. Qual é a causa? Compressor trabalha com o quê? E bomba trabalha com o quê? Bomba trabalha com líquido e vapor e compressor com vapor. Exatamente. Então, qual que é o motivo de ser vapor superaquecido?
por consequência? É porque o compressor trabalha com vapor. Se ele trabalha só com vapor, não adianta eu colocar líquido para estragar o meu compressor. Por isso que Tem que ter menos umidade possível no vapor, né? Exatamente. A umidade aqui só atrapalha. Então, quanto mais superaquecido, para esse caso da manutenção do nosso compressor, melhor vai ser. Lembrando lá a nossa região no diagrama TS, quando é vapor superaquecido, está na região da direita da nossa linha. E vapor superaquecido é aquele que não está próximo de virar líquido novamente, ou de virar uma mistura, de se saturar. Ok, vamos lá para outro tipo de evaporador. Nesse evaporador inundado, o próprio nome já fala para a gente. Inundado do quê? É inundado de refrigerante. A única coisa que está passando ali dentro é refrigerante. Ele vai trabalhar repleto, ou seja, quase lotado de líquido. Vai ser medido por uma boia. Através dessa boia, a gente libera para colocar mais refrigerante ou menos refrigerante. E como que vai ser succionado? Nós temos um compressor aqui, que vai estar ligado na saída. Então, o próprio compressor vai succionar o gás que está aqui na parte superior. Só o gás. O líquido vai ficar na parte inferior. Então, isso está falando aqui, ó, o vapor do evaporador, que é essa parte aqui de cima, ele vai ser succionado pelo nosso compressor. Como vantagens, o evaporador inundado apresenta maior coeficiente de transmissão de calor. Porque eu tenho aqui a mistura dos dois fluidos, com a mistura dos dois fluidos eu tenho uma troca de calor um pouco mais eficiente, porque dois fluidos em movimento, nós temos mais convecção. Se tem mais convecção, mais transmissão de calor. Esse evaporador inundado, ele tem a característica de ser um pouco mais caro. Ele precisa de um separador de líquido para que não chegue líquido lá no nosso compressor. Então, vai ter uma válvula ali para separar o líquido. E é utilizado em grandes instalações. Por que é grandes instalações? Porque tem um alto coeficiente de transmissão de calor. Beleza. Eu tenho também um que é muito parecido, praticamente igual. Esse evaporador de sobrealimentação líquida, que a gente fala que esse é o nome técnico dele, é praticamente aquele mesmo que a gente acabou de ver. Muda só a quantidade de líquido. A gente vai ter aqui um refrigerante que vai ficar circulando excessivamente no nosso evaporador. Quer dizer, se eu consigo vaporizar 2 quilos de refrigerante por minuto, eu estou colocando 3,5 quilos. Então, vai sobrar 1,5 kg de líquido que eu não consigo vaporizar. Então, esse é o meu excesso. Isso sendo um exemplo. O nosso excesso de líquido vai ter que ser separado do nosso vapor para um coletor. Vai ter um coletor de baixa pressão para que a gente consiga pegar o nosso vapor e mandar ele lá para o nosso compressor. E o vapor vai chegar lá, né, como a gente quer, sem o líquido. E o líquido vai ter que ser separado e voltar para recircular. A gente separa o líquido, recircula ele dentro do nosso evaporador. Beleza. Tem aqui os evaporadores de sobrealimentação. É característica desse aqui também, né? Que eu posso colocar eles
também em sistemas múltiplos. Sistemas múltiplos é quando eu quero colocar em série ou em paralelo. Eles são muito empregados por conta deles conseguirem uma eficiência maior devido a colocar eles em série ou em paralelo. Então, se a gente tiver uma indústria muito grande que precisa de muito resfriamento, provavelmente vamos ter alguns evaporadores múltiplos ou em série ou em paralelo, para que a gente recircule o nosso líquido. E cada vez que ele vai passando para o próximo, o líquido vai ficando mais frio, mais frio, mais frio, mais frio, para a eficiência sempre ficar maior. Tenho aqui um exemplo para vocês, que é essa figura aqui. Começa nesse primeiro evaporador. Desse primeiro evaporador, o que vocês estão vendo aqui? Ó? Uma linha entrando para cá e outra entrando para cá. Deixa eu ver se vocês sabem o que é isso. Matheus Cândido. Opa! Aqui, isso aqui para você é um evaporador que está em série ou está em paralelo? Aqui, ó, tá saindo de um local apenas e indo, dividindo aqui para os dois. Em série. Por quê? Você tá indo numa tubulação para os dois. Se fosse, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Se fosse resistências, isso aqui é série ou paralelo? Série. Isso aqui. Paralelo. Agora dá uma olhadinha aí. O que parece? Aqui, ó. Essa é a entrada. Essa aqui é a saída. Então esse diagrama aí tem paralelo. Tá em paralelo. É porque eu não tinha visto a parte de cima ali. Embaixo tá aparecendo só sem série. Exatamente, é o paralelo porque os dois estão atuando junto. A gente divide o nosso refrigerante aqui, então entra um pouco para o primeiro, entra um pouco para o segundo, e os dois depois saem junto. Mesma coisa aqui desse circuitinho que está em paralelo. Por isso que a temperatura dos dois permanece a mesma. Os dois estão em paralelo. Então, os dois estão trabalhando igualmente. Agora, depois disso aí, nós temos... Então, saiu daqui, veio para cá. Depois, saiu daqui, veio para cá. E assim por diante. Então, é como se a gente estivesse considerando, essa aqui é uma resistência, depois vai estar conectado em outra resistência, depois em outra resistência. E aqui, no início, em paralelo. Então, é como se a gente tivesse isso aqui. Essa é a nossa entrada. Essa aqui vai ser a nossa saída. O primeiro é em paralelo, depois em série. O que a gente vê aqui de diferente no em série? Ao invés das temperaturas serem iguais, já que eu passei por um primeiro, depois vou passar no outro, as temperaturas vão diminuindo. Ó, cada vez mais, se eu fizer um gráfico da minha temperatura, a minha temperatura vai diminuir cada vez mais, até chegar no limite do ambiente, é claro, lá naquela temperatura de bulbo úmidos que nós já vimos. E isso para o caso do condensador. No evaporador aqui, a gente pode chegar em umas temperaturas menores do que a de bulbo úmido. Beleza. Então, agora eu vou apresentar para vocês dois sistemas de troca de calor, tanto o de expansão direta e o de expansão indireta. O de expansão direta, nós vamos ter o contato diretamente do nosso refrigerante com o espaço que nós queremos refrigerar. Então, vamos supor,
Isso aqui é a minha câmara fria, é aqui que eu guardo meus alimentos. Eu vou colocar aqui o meu compressor e o meu evaporador vai estar diretamente ali dentro. Isso aqui é casos comuns, casos mais comuns, nós temos o refrigerante diretamente ali. Agora, pode ser que eu não consiga fazer isso por algum motivo. Ah, não dá para eu passar o refrigerante ali dentro, tem risco de alguma coisa, ou vai ter alguma perda, eu preciso colocar outro elemento em contato com o meu ambiente refrigerado. Então, a gente vai ter que utilizar de uma expansão indireta, que tem que ter um intermediário. Então, esse aqui é o compressor, condensador, válvula de expansão, evaporador, compressor de novo. Agora, naquele indireto, a gente tem esse agente intermediário, que, por exemplo, pode ser a água, pode ser o salmoura, e vai ser aquele que vai levar e trocar o calor para o ambiente em si. Por exemplo, olha aqui, ó, nós estamos passando do compressor, vai no condensador, depois vai para a válvula de expansão, vai aqui no nosso evaporador, é aqui que está resfriando o local, está retirando o calor do local. Bem nesse ponto. E essa solução aqui pode ser a água salmoura. Então, aqui a gente está considerando salmoura. Isso vai estar resfriado. Então, vai passar por uma bomba. E dessa bomba, vai passar realmente para o nosso ambiente, que é para refrigerar. Então, vai trocar o calor aqui, porque a parte de fora está mais quente do que a parte de dentro do nosso refrigerante. Então, o fluxo de calor sempre é do mais quente para o mais frio. Isso aqui é um intermediário. Temos aqui duas diferenças de convecções. Primeiro, eu quero falar com vocês aí. Tem a natural e a forçada. Deixa eu ver se vocês conseguem falar para mim. Yuri, você está aí? Opa! Me fala aqui, qual que você acha que é mais eficiente? A de convecção natural ou forçada? Aí depende do meio. Dependendo da forçada, fica mais eficiente. Depende realmente. E se as duas, por exemplo, qual troca mais calor? Creio eu que é forçada. Por quê? Porque você está forçando ela a trocar o calor. Você induz, né? Você está induzindo um maior movimento do fluido ali. Isso. Beleza. É isso mesmo. Se a gente precisar trocar mais calor, a forçada vai ser indicada. Porque nós vamos induzir uma diferença de pressões aqui. Essa diferença de pressões faz a velocidade do ar aumentar e, com isso, a convecção do nosso problema vai aumentar juntamente. Só que pode ser mais útil para a gente, mais eficiente, utilizar uma natural. Caso não compense a gente ter motores gastando mais energia para movimentar isso aqui, talvez essa aqui já vai ser mais eficiente. Então, depende caso para caso. Mas é claro que essa aqui vai trocar muito mais calor do que a outra. Beleza, agora a gente tem localizações para a gente colocar o nosso evaporador numa câmara fria. Eu acho que vocês já viram, né? Câmaras frias de frigoríficos são bem grandes. A gente coloca bastante alimento numa câmara fria, são salas enormes. E o local que a gente coloca o evaporador influencia bastante na eficiência disso aí. Eu vou ter aqui algumas recomendações em figuras, depois a gente falar de cada uma delas. Primeiro, vamos falar, ó, a distribuição do ar deve cobrir toda a câmara. Exatamente isso. Eu não vou colocar um evaporador aqui indicando para a parede, porque eu não vou cobrir toda a minha câmara com essa troca de calor. Não funciona. Evitar instalações sobre as portas.
Eu não vou colocar sobre a porta também, porque eu tenho aberturas da minha porta com frequência. O que acontece com a abertura? Eu vou trocar calor com o ambiente toda vez que a minha porta abre. Então, por isso, eu quero evitar do meu evaporador trocar calor com o ambiente externo. A gente coloca mais longe das portas. Localizar as unidades para o mínimo de comprimento nas linhas de refrigerante. Isso é importante. A gente tem que colocar os nossos equipamentos compressores e condensadores o mais próximo possível. Quanto menor for essa linha, melhor. Quanto maior, mais perda de carga, mais troca de calor a gente vai ter. Deve-se conhecer na câmara a posição dos corredores, prateleiras, etc. Sim, aqui você pode ter diversas prateleiras dentro de uma câmara. O que você vai fazer? Se você tiver esse monte de prateleira aqui, o ideal é que você coloque um evaporador de forma que pegue em todas. Se pegar só em uma, não vai dar certo. Se você colocar só aqui, ó, vai só no início, vai fazer um bloqueio físico para a troca de calor. Então, a disposição das prateleiras ali dentro é muito importante no projeto de uma câmara fria. Localização das linhas de dreno para o mínimo de comprimento. Mesma coisa, linha de sucção, linha de descarga, tem que ser o menor possível para perder menos calor onde que não seja necessário. Deixar espaço suficiente entre o fundo do evaporador e a parede, não menos que 45 centímetros. Então, deixa um espacinho entre a parede e o evaporador. Ok, vamos lá. Agora a gente vai falar de equação. Essa equação aqui vocês já viram comigo. Viram comigo aqui nessa disciplina de sistemas térmicos. Vocês viram também lá na disciplina de geração e distribuição de vapor. É uma equação muito tradicional quando a gente está trabalhando com trocador de calor, que é o nosso caso do condensador, do evaporador. Beleza, então, como que eu vou definir a minha capacidade do evaporador? A capacidade do evaporador é a quantidade de calor que ele vai conseguir absorver. Por exemplo, em quilowatts, né? Chega lá com um alimento, em quilojoule. Eu consigo absorver uma quantidade de calor daquele alimento no intervalo de tempo. Se é no intervalo de tempo, é joule por segundo. Joule por segundo é watt. Se fosse só absorver o calor, sem o tempo, seria joule. Se tem o tempo envolvido, em watt. Beleza, nós temos aqui 3 formas de trocar calor. Nós já vimos todas essas formas, sabemos elas muito bem. Convecção de ar, aquela que a gente precisa calcular o H, coeficiente de filme. Temos a radiação direta. O nosso produto pode emitir uma radiação. Tem também a condução direta, quando o nosso produto está em contato com o evaporador. Se ele não estiver em contato com o evaporador, não vai ter a condução. Se ele tiver, vai ter. Então, por exemplo, lá no refrigerador, se o seu evaporador for só nas laterais, se você estiver colocando Vamos desenhar isso aqui, melhor. Isso aqui é o freezer lá de sua casa. Está colocando um alimento aqui dentro. Você colocou esse alimento aqui dentro, só que o evaporador está aqui na parte lateral. Não vai estar conduzindo calor, porque não tem contato direto. Vai estar tendo o fenômeno de convecção. Mas ainda vai ter a condução. Por que vai ter a condução?
Alguém sabe por que que, mesmo não tendo contato aqui, vai ter condução? Deixa eu ver o que você falou. Não, esse não é o motivo. Por que que ainda tem condução? Condução, vocês sabem que é por contato. Se você quiser que gele mais rápido, você tem que encostar ele no evaporador. Mas não quer dizer que ele está nas paredes. Pode estar em outro lugar, pode estar na parte de baixo. Aqui é só um exemplo. Mas aqui é por conta que, por mais que não tenha condução do evaporador para o alimento, nós temos a troca de calor do nosso evaporador com todos os outros elementos do nosso freezer. Então, quer dizer que a base do meu freezer está com a temperatura menor, porque já trocou muito calor com o evaporador. É a parte que mais troca calor. Então, dessa forma, isso aqui vai estar mais frio do que o alimento. Se ele tiver mais frio que o alimento, vamos ter troca de calor do alimento passando para cá. Não diretamente com o evaporador. Beleza. O calor que vai passar no nosso evaporador, com destino ao refrigerante, por exemplo, todo o calor do alimento tem que ir para o refrigerante para a gente fazer isso funcionar. Vai acontecer por condução, que a gente vai considerar, e esse calor vai ser obtido através dessa fórmula aqui. Por que que ele vai ser obtido por condução? É porque ele vai estar dentro de um tubo. A hora que chega no tubo, pode ser por convecção e condução. Pode ser dos dois. Só que do tubo para cá, eu vou considerar uma condução do calor bem nessa extremidade. Vou utilizar aqui para a capacidade do meu evaporador, a quantidade de calor que ele consegue retirar. Vai ser o U, que é o coeficiente global de transferência. A vai ser a nossa área. E o LMTD, nossa diferença média logarítmica de temperaturas. Então, o que é nossa capacidade do evaporador? Nossa unidade usual vai ser kJ por hora, mas se quiser colocar em kJ por segundo, também pode. kJ por segundo é quilowatt. O nosso coeficiente de transferência de calor global é kJ. É essa unidade bonitinha aqui para a gente. Nossa área da superfície tem que considerar os tubos e as aletas, se tiver, em metros quadrados. E LMTD é a diferença da temperatura média logarítmica do refrigerante dentro do evaporador para o meio externo, daquele que entra e daquele que sai. Como que a gente calcula esse LMTD? O TE vai ser nossa temperatura do ar que entra na serpentina. O TS é a temperatura do ar que deixa a serpentina. E o TR é a temperatura do refrigerante que passa dentro dos tubos. Então, através disso, a gente calcula esse LMTD. O coeficiente global, que é esse U, a gente pode considerar que ele vai ser o U da área externa quando a gente vai ter um evaporador resfriado a ar. Vocês lembram que a gente tinha o condensador resfriado a água, resfriado a ar? Aqui também. Quando ele for resfriado a ar, a gente vai considerar esse coeficiente externo. Vocês lembram que dá para eu calcular tanto para a superfície interna quanto externa. O é de outside e aqui I seria inside, dentro e fora. Beleza, então o zero é da área externa, A0 sobre AI
é a relação dessas superfícies da área externa com a área interna. HW é o nosso coeficiente de convecção, o coeficiente de filme, do lado do refrigerante. Onde que passa o refrigerante? É aqui dentro, ó. Então, o HW é aqui dentro. Temos aqui o T, que é a espessura da parede do tubo. Essa espessura aqui vai ser o T. K é a condutibilidade térmica. É uma propriedade do material. A0 sobre a M é a relação da área da superfície externa e da superfície circunferencial média. Ou seja, o que é a superfície circunferencial média? É eu pegar a externa, a área externa, menos a área interna e dividir por 2. Essa é a minha área média. O HR vai ser o coeficiente de filme externo, então, do lado do ar, onde que está tendo a troca de calor por ar. O R aqui é externo. E o φW vai ser a eficiência da aleta. Se não der isso no exercício, a gente pode considerar assim, se não tiver nenhuma aleta, 100% de eficiência. Se tiver a aleta, você precisa de uma eficiência para a troca de calor. Então, veja, onde que as aletas afetam? No coeficiente de filme do ar, na parte externa. A condução afeta o quê? Afeta de acordo com o tamanho da minha espessura do tubo e uma relação das áreas. E o meu coeficiente de filme do refrigerante pega tanto uma relação da área externa com a interna. Depois disso tudo aí, a gente vai selecionar qual é o evaporador que nós precisamos, que podemos utilizar no nosso sistema. Deixa eu só pegar uma água aqui e já volto. Voltando, o que a gente tem que ter em mente é que o projeto de serpentina, o projeto das aletas, o circuito que a gente vai fazer para isso acontecer, é muito complexo, porque temos que fazer uma análise totalmente da fluidodinâmica do problema. Então, diversas simulações, as simulações também não são perfeitas, complexas, com custo computacional muito alto. Então, dessa forma, a gente tenta pegar outra abordagem para que a gente consiga fazer essa seleção do evaporador. Beleza. Quais são esses outros fatores que a gente vai utilizar nessa abordagem? Vamos primeiro calcular qual que é a carga térmica, sem considerar os motores que vão acionar o ventilador se for forçada a nossa ventilação, a nossa convecção.
Depois disso, a gente vai escolher uma diferença de temperatura para o nosso evaporador, daquele que entra para o que sai, do ar que entra para o que sai, para ver o que está sendo resfriado ali a cada ciclo. Esse ΔT é uma diferença de temperatura do ar que entra, que nem eu falei para vocês, que pode ser a temperatura interna do nosso freezer, do nosso refrigerador, da câmara fria, e também da temperatura de evaporação do fluido frigorífico. Qual que é a temperatura do meu fluido ali que vai ser evaporado? Por exemplo, se eu tiver um ΔT, que foi dado aí para vocês, de 6 graus Celsius, quer dizer que a temperatura na câmara era de 7 graus e a temperatura de evaporação do refrigerante era 1. Então, 7 menos 1 deu 6 graus, que é o nosso ΔT. O nosso evaporador, ele vai sempre operar numa temperatura menor do que a da câmara fria. E essa diferença dessas duas temperaturas, a gente controla a umidade. É claro, o nosso evaporador é mais frio do que a câmara fria. Senão, não haveria troca de calor. Se os dois estivessem na mesma temperatura, não teria nenhuma troca de calor. Ou se, por um acaso, o meu evaporador estivesse mais quente do que a câmara, o calor passaria do evaporador para a câmara, que é exatamente o contrário do que a gente quer. E com isso a gente tem um controle de umidade. Controle de umidade é aquele de formação de água, de gotículas de água, através de uma diferença de temperatura. Então, com essa diferença ali da nossa câmara para o evaporador, dá para a gente controlar qual vai ser a umidade do local. Por exemplo, se eu preciso armazenar verdura, a verdura tem que ficar mais fresca, mais bonita, e para ela ficar mais fresca, mais bonita, ela precisa de mais umidade. Então, dessa forma, nós temos que pensar numa diferença de temperatura que promova a umidade maior no meu ambiente. Já no caso, por exemplo, da carne, nós não queremos que uma carne fique com muita umidade. Se ela ficar com muita umidade, pode estragar a minha carne com maior facilidade, porque tem um pouco mais ali de uma camada com mais produto orgânico para acumular bactérias e produtos afins ali para deixar minha carne podre. Fora que o gosto dela não fica bom. Se você passar água numa carne, o gosto dela não vai ser o mesmo. E aqui é exatamente por isso que nós não queremos muita umidade numa câmara frigorífica de carne. Aqui eu tenho alguns exemplos de sistemas com alguns ΔT. Se for uma unidade evaporadora para alta temperatura, o ΔT pode ser de 3 a 12 graus. Se for de baixa, de 4 a 8. Se for um condensador remoto, aquele que fica em instalações remotas, de 5 a 8 graus. Se for um ar-condicionado, de 10 até 17 graus, bem maior. Mas é claro, né, o ar-condicionado não precisa congelar a gente. Só de deixar o ambiente mais tranquilo, mais agradável, já é o suficiente. Aqui o exemplo, né, quando a gente tem um projeto de uma câmara fria para frutas, umidade maior. Então, o ΔT vai ser voltado para isso. Com, por exemplo, armazenamento de carnes, nós queremos um ΔT diferente para abaixar ao máximo a umidade do local. E eu acho que vocês conseguem até ver por que em supermercado, em sacolão, os donos lá, os trabalhadores, eles ficam borrifando água nas verduras, nas frutas, para elas ficarem com uma aparência um pouco melhor, para elas durarem um pouco mais de tempo, com umidade um pouco maior ali para elas. Beleza. Os fabricantes vão trabalhar com ΔT, que fica entre 6 e 8 graus Celsius. Dependendo, se o fabricante pode ser
Um fabricante pode ter outro fabricante. Por exemplo, um fabricante de alguma peça vai comprar um evaporador de outro fabricante para montar o sistema dele. Então, dependendo disso, ele tem que verificar se o ΔT de quem ele comprou vai bater com o projeto. Tem que escolher o evaporador em função da capacidade da evaporação. Então, nós sabemos a quantidade de calor, de carga térmica que cada alimento produz, que cada humano produz, que cada máquina produz, e com isso a gente dimensiona qual que é a capacidade do evaporador que é necessária para retirar esse calor. Isso a gente vai ver daqui a pouco tempo na nossa disciplina, é a última matéria de carga térmica. A gente vai ver que tem tabelas lá, por exemplo, se eu estiver armazenando maçãs, o que vai acontecer? Então, com isso, vai estar emitindo um certo calor e podemos, com isso, retirar a quantidade certa de calor com o evaporador dimensionado em função da capacidade. Oxe, teve um barulho aqui. Alexson, pode falar. Vinícius, semana passada eu fiz uma visita técnica num laticínio pequeno aí de Patos. Aí lá na câmara fria deles, a temperatura era de aproximadamente 6 graus Celsius para salmoura dos queijos. Para o quê? Salmoura. Salgar o queijo. Que legal. Pois é. E era grande ou não? Ou era menor? Não, era pequeno. Era um laticínio pequeno. A demanda lá é muito pouco. Entendi. Eu nem sabia que utilizava isso numa indústria de queijo. Interessante. Se um dia a gente conseguir voltar aí para o presencial, eu queria marcar, ver se eu consigo levar a turma nos lugares desses. Laticínio tem câmara... Muitos laticínios tem câmara fria. Mas eu não sabia que usava para salgar. Tá. Depende do tipo do queijo, né, que fabrica. Aí, no caso, eu acho que era mussarela. Beleza. Pensei aqui numa mussarela caseira horrível que eu já comi uma vez. Eu fico pensando assim, eu queria saber fazer, mas só com os equipamentos certos que sai direitinho. Fica muito ruim se você não tiver. Isso aí deve ter sido uns fatores. Então, cada aplicação tem uma temperatura diferente. É claro, nós não queremos congelar nosso queijo, né? Então, a temperatura tem que ser acima de 0 graus para não acontecer isso. Mas, se você for trabalhar com sorvete, quem acha? O sorvete, como é que vai ser? A temperatura vai ser muito baixa? Acho que não pode ser muito baixa também, não. Deve ser abaixo de 0 graus, só que não deve passar de menos 10, né? Porque senão empedra. Exatamente. Bom que você está esperto, está merecendo maré. Por que não pode ser numa temperatura muito baixa? Por mais que o produto tenha que ser conservado, congelado. Porque senão vai ter a formação de cristais de água, que vai deixar o produto menos cremoso. Dá uma raiva disso, porque existe aqueles sorvetes que custam R$20 pra você comprar. E tem aquele sorvete que você compra de 9. O de 9 você vê claramente os cristais, a água do soro do leite ali, todo congelado, fica no sabor ruim por conta disso. Não investe muito bem ali no processo, então você tem a formação do gelo, por mais que você use produtos para não formar gelo. E eu tive um exemplo, assim, um mês atrás, minha namorada fez um daqueles geladinhos, e lá no congelador dela, não formou gelo, não tinha formado. Aí ela fez de novo, outra vez, aí a geladeira dela tinha estragado, aí ela pegou outra geladeira e formou gelo.
Aí deu para ver claramente que a temperatura de congelamento afeta totalmente na qualidade do produto. Então, isso, na hora de um projeto, é realmente muito criterioso para a gente. Vinícius, você já viu aquele sorvete em chapa? Acho que em Passo tinha. Lá no Tem ainda. shopping. Inclusive, eu comi um mês passado. Mas saiu de lá do shopping, tá perto da Gervan Materiais de Construção. Mas é bom, eu gosto do sorvete lá. Eles colocam uma chapa, que é um evaporador. É puramente um evaporador, aquela chapa. E a chapa fica muito geladinha. Aí vai passando o líquido lá e misturando. Por que que ele fica misturando aquele líquido do sorvete? Por quê? Falem aí. Cadê, gente? Por que que ele fica misturando lá? Porque o quê? Eu não entendi. Lá naquele sorvete tailandês, aquele sorvete de chapa, por que que ele fica passando aquela mistura deles lá de um lado para o outro? Eu acho que é igual o Marcelino falou aí, porque dessa maneira, tipo assim, ele aumenta a área de contato também, ele sempre fica tentando aumentar a massa, né, para ficar em total contato com a chapa gelada e deixando ela mais fina, para aumentar, para diminuir o tempo que precisa para congelar tudo. Isso mesmo, isso mesmo. Você vai aumentando a área, vai aumentando a troca de calor por condução, principalmente porque vai estar em contato com algo bem gelado, a condução ali vai ser principal. E aumentando a área, mais troca de calor. E é bem rapidinho. O pessoal faz isso lá, coloca um líquido lá. Questão de 2 minutos está pronto. Ok. A gente tem que escolher o evaporador em função da potência que nós queremos, beleza. A gente vai recalcular a nossa carga térmica, agora considerando os motores do ventilador, porque se o motor do ventilador do evaporador estiver dentro da câmara fria, você não concorda que o motor aquece? Então, o motor é uma fonte de calor também. Então, a gente considera isso, recalcula para ver se vai dar certo. Verifica se essa nova carga térmica não vai ultrapassar a nossa capacidade do evaporador ou dos nossos evaporadores. Caso ultrapasse, a gente vai escolher outros evaporadores em função disso. Ok, bora lá para os métodos de degelo. O método de degelo é para a gente retirar o gelo que fica entre uma camada do nosso evaporador com o ambiente a ser refrigerado. Essa camada de gelo vai impedir a troca de calor eficiente. Então, essa aqui é uma camada de gelo. Esse aqui é o meu evaporador. Se eu tenho essa camada de gelo aqui, eu tenho uma espessura isolante. Um T. Porque a água é muito menos condutora de calor do que o aço que está aqui, ou o alumínio, ou o cobre, que vai conduzir o nosso refrigerante. Dessa forma, está servindo como um isolante, todo esse gelo que é formado. Então, existem muitos controles que nós podemos utilizar para retirar esse gelo, para derreter isso e tirar isso daqui, desde o mais rudimentar possível, que é desligar o nosso equipamento. As geladeiras mais antigas ainda são assim. É aquela, formou gelo, o que você vai ter que fazer? Tira os alimentos da geladeira, desliga tudo e espera o gelo descongelar, ou joga água ali, retira na porrada, que não é o indicado, nem com faca, também falo para vocês que não é o indicado. E depois disso, o gelo vai ser retirado. Beleza. Tem um fato que já ajuda a gente a não formar gelo.
é aquele seguinte, eu tenho uma câmara fria que tem que ser mantida a 7 graus, que nem o Alexson falou. 7 graus não, 7 graus foi um exemplo ruim. Menos 7. Menos 7 é menor do que a temperatura de congelamento. Então, por isso, se ele tem que ser mantido a menos 7, a hora que chega a menos 7 graus lá dentro da minha câmara fria, eu não preciso fazer com que o meu compressor funcione mais, porque já está na temperatura correta. Se eu continuar funcionando ele, vai abaixar ainda mais. Então, quando a gente desliga o compressor, ou a velocidade dele cai devido a isso, já te ajuda a não formar o gelo. Mas mesmo assim, forma um pouquinho. E em outros casos, a gente tem um temporizador de degelo, que é o seguinte: durante um certo período, sua máquina, seu compressor vai ser desligado para que não passe mais refrigerante ali dentro. Com isso, vai aumentar a temperatura do evaporador. Aumentando a temperatura do evaporador, pode derreter o gelo. Mas existem outras formas também que a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza. Aqui é um visor que eu estou mostrando para vocês, de uma câmara fria, que fala para gente quando o ventilador do evaporador está ligado, quando está acontecendo a refrigeração do local, quando está precisando de mais potência ali do compressor, e quando está acontecendo o degelo. Então, tudo isso é mostrado para a gente. Beleza. Em média, a gente tem esse temporizador, que controla a nossa temperatura, desliga quando é necessário. Só que tem outros sistemas que precisa de uma parada dos nossos ventiladores. Deixa eu voltar aqui numa foto. Deixa eu achar uma foto boa. Aqui, ó, quando a gente tem esses ventiladores. Simplesmente eu posso parar os meus ventiladores e dessa forma vai ter uma troca de calor menos eficiente. E com isso, você vai ter a possibilidade de trocar o calor ali com gelo e derreter o gelo. Ok. Na maior parte das nossas aplicações, tem uma faixa de 2 até 4 ciclos de degelo por dia, e esses degelos são suficientes para que a gente trabalhe no nosso sistema. Os métodos que são mais comuns para a gente de degelo é o degelo a ar e o degelo a água. Mas é claro que vocês vão ver ali outros que eu acho até mais interessantes, que é o degelo a gás quente e o degelo elétrico. O degelo a ar, como o próprio nome fala para a gente, é ar. A gente vai parar o nosso sistema, o próprio ar vai começar a trocar calor ali, e com isso vai derreter o gelo. Esse processo vai ser bem lento, porque o ar pode estar numa temperatura não ideal para essa troca acontecer. Beleza. Tem o degelar água. Degelar água é jogar água sobre a serpentina. Jogando essa água na serpentina, a gente troca mais calor por conta do movimento do fluido e da condução. Dessa forma, a gente derrete mais fácil o gelo. Temos aqui o degelo elétrico também. Esse degelo elétrico, como o próprio nome fala, tem algumas resistências que são colocadas lá juntos com o nosso evaporador, que a partir de um certo momento em que é formada uma camada de gelo no evaporador, essa resistência vai ser acionada e quando isso acontece, somente 30% do calor gerado aqui vai ser direcionado para a serpentina. Os 70% que estão sendo gerados vão ser direcionados diretamente para o gelo, porque eu não quero aquecer minha serpentina. Se eu aquecer minha serpentina, depois eu vou ter trabalho
para resfriar ela. Eu quero aquecer só o gelo. A gente coloca essas resistências, tem um custo energético para isso, é claro, né? Precisa inserir energia elétrica para isso funcionar, mas pode ser ideal porque o degelo é bem rápido. E eu tenho degelo a gás quente. O degelo a gás quente, eu vou pegar o gás que está quente, o vapor que está quente de alguma etapa do meu processo, e vou passar ela lá no meu evaporador. Passando lá no evaporador, eu vou conseguir derreter aquele gelo. A gente vai desviar o vapor superaquecido da descarga do compressor, que está em alta pressão e alta temperatura, para o nosso evaporador. Olha aqui, ó. Do nosso compressor, nós queremos que vá diretamente ali para o evaporador, para realizar o degelo. Então, o que acontece? Esse aqui é o nosso sistema funcionando. Então, depois do compressor condensador, passa na válvula de expansão, evaporador. Isso quando a nossa válvula está fechada aqui, ó, para o degelo. Com essa válvula fechada, passa aqui no condensador e na válvula de expansão primeiro. Se por um acaso eu abrir essa válvula aqui, eu vou pegar o vapor superaquecido e entrar com ele diretamente dentro do meu evaporador. Só tem que pensar que vai estar numa pressão um pouco maior. Se essa pressão vai estar um pouco maior, o nosso evaporador tem que ser um pouco mais resistente para aguentar isso. Esse aqui é o elemento que a gente utiliza para misturar. Quando a gente tem um equipamento normal, ou seja, o ciclo normal com essa válvula fechada, o nosso fluido passa por aqui e sai por aqui. É uma mistura saturada, que vai de baixa pressão e baixa temperatura. Olha aqui, é esse caso aqui, ó. Beleza. Agora, quando a gente tem um caso de alta pressão e alta temperatura, ele entra por outro ponto. Então, ele entra por aqui e sai por aqui nessa válvula. Ok, vamos lá. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo é o cálculo do coeficiente global de um trocador de calor. Considere um evaporador formado por tubos de aço, sendo o H do ar 60 watts por metro quadrado vezes Celsius, o H do refrigerante 1.200 watts por metro quadrado vezes Celsius. Então vejam que o H do refrigerante é bem maior. O diâmetro externo do tubo é 26,7 milímetros e o diâmetro interno 20,9. A condutividade térmica do aço é 45 watts por metro vezes Celsius. Então, o que a gente vai fazer? Eu posso selecionar como calcular essa troca de calor. Pode ser com referência no diâmetro interno ou no diâmetro externo. Muda o valor para cada um deles. Se eu fizer essa referência com o diâmetro interno, o que a gente vai ter? Então, U 1 sobre o I do diâmetro interno. Temos a nossa fórmula completa, que é essa aqui, o nosso coeficiente global. I é área interna, A é área externa, H do ar, K é condutibilidade, A é externo, A é interno, e esse R é do refrigerante. O que nós temos com isso é que eu posso substituir as minhas áreas pelos meus diâmetros, porque a área é o quê? Pi R ao quadrado, se fosse uma circunferência, ou 2 πr L.
se fosse o perímetro. Então, 2πrl, e aqui seria 2πrl. Aqui eu vou colocar I, ó. RI. Raio interno aqui em cima e raio externo aqui embaixo. O que ficaria? Se eu colocasse uma área sobre a outra, 2π com 2π seria cancelado, e os comprimentos também seriam a mesma coisa. Dessa forma, eu consigo falar para vocês que uma relação de área é exatamente igual a uma relação dos diâmetros, ou dos raios. Mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, área interna sobre área externa, é o diâmetro interno sobre o diâmetro externo, que dá esse valor. E isso aqui, que vem lá do LMTD, se vocês lembram bem, isso aqui vai ser nossa área média. Nós conseguimos calcular esse valor que vai ser substituído aqui, nessa equação. Nossa espessura do tubo é feita pegando os dois diâmetros, diminuindo eles e dividindo por 2, porque se fosse raio, não precisava diminuir por 2, mas já que é diâmetro, eu estou pegando um menos o outro, eu estou tendo 2 diâmetros. Esse é o diâmetro interno, esse é o diâmetro externo. Se eu estou pegando esse menos esse, eu sobro com 2 diâmetros, duas espessuras. Essa espessura aqui, mais essa espessura aqui. Por isso que eu divido ela por 2. Então, vocês notem que quando a gente está calculando com base no diâmetro interno, muda os valores aqui. A equação muda um pouquinho. Depois vocês voltem lá e deem uma olhada no formato dessa nossa equação. Beleza. Nossa espessura do tubo foi calculada. Com isso, nós já temos aqueles outros valores. Com esses outros valores, a gente vai inverter aqui o I, vai passar ele para cima, e a gente vai sobrar com essas parcelas. Uma parcela vai ser bem maior do que as outras. Essa primeira parcela, ela significa para a gente que a troca de calor aqui está sendo bem maior. Essa aqui está tendo uma troca de calor menor, 0,4. E essa aqui um pouquinho maior também. Então, essas porcentagens nos falam isso. A quantidade de troca de calor que está tendo para cada um desses processos. E com isso tudo, nós conseguimos calcular o nosso UI, que é o coeficiente global de transferência de calor, para esse caso interno do nosso diâmetro. Vamos dar uma olhada lá na nossa equação novamente. Aqui, ó. O que muda vai ser essas relações. Então, aqui, que seria a externa, quando a gente está utilizando a referência externa. E lá naquele outro caso, a gente utilizou a referência da interna. Essa foi a nossa principal diferença. Se eu pedisse para vocês da externa, vocês utilizariam essa equação aqui. Se não tem aleta, isso aqui é 1. Ok, beleza. Gente, deixa eu falar com vocês aqui. Eu pedi lá para trocarem nossos horários. Eu falei para o pessoal do Unipam para trocar nossos horários, para colocar 2 horários de refrigeração agora. Então, a gente teria acabado 2 horários. E 2 horários de geração de vapor. Porque 3 horários seguidos de refrigeração, eu acho que fica muito grande para a gente ficar prestando tanta atenção numa matéria só. É bom a gente dar uma mudançazinha. E o outro horário
nosso sistema de refrigeração ficaria no primeiro horário da sexta-feira. Eu tenho que fazer isso porque nosso horário vai só até 22h20, eu realmente não posso exceder isso aí, mas eu já fiz essa requisição lá da gente trocar. Mas vocês fiquem tranquilos. Por quê? Por que vocês vão ficar tranquilos? Porque sexta-feira, como eu acho que a gente tem um tempo interessante para a gente trabalhar, eu vou passar exercícios que seriam as APS para vocês entregarem no horário de aula. Mas que exercício seria esse, Vinícius? Nossa, um exercício muito inédito. Não sei que exercício seria esse aqui, ó. Então, um exercício totalmente inédito para vocês fazerem na sexta-feira e entregarem no horário de aula. Tá bom, gente? Vai ser liberado para vocês. Eu vou estar disponível para tirar dúvidas no horário. É só entregar. Beleza? Vocês acham que sai mais tranquilo desse jeito, sendo que a gente não pode avançar até as 22, depois das 22h20? Lembrando que é só entregar. A entrega só na sexta-feira. Tem que ser no horário de aula. Mas o exercício vai ser dado aqui, ó, na terça-feira. Então, de certa maneira, a gente receberia os exercícios na terça, para a gente desenvolver até sexta. Se tiver alguma dúvida, a gente consegue tirar com você na sexta. Seria tipo Exatamente. Isso aí. Show de bola. Beleza. Se não tiver dúvida, estarei lá do mesmo jeito. Se tiverem, estarei lá do mesmo jeito. E beleza. Aí a presença da aula vai estar vinculada com esse exercíciozinho. Esse aqui vocês não vão ter problema nenhum, né? Para fazer, eu acho. E o Matheus, deixa eu encerrar a gravação, deixa eu falar com o Matheus aqui.